Carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 3, verso 14 a seguir. Efésios capítulo 3, verso 14 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, Aleluia. de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, por tudo quanto o Senhor já fez até aqui, nesta noite, neste lugar. Nós cremos, Senhor, o Senhor já operou milagres neste lugar, sobre a vida de pessoas aqui, Senhor. Mas agora, Senhor, nós pedimos ao Senhor que, através da Tua palavra, milagres continuem a acontecer neste lugar, que, através da Tua palavra, nós possamos receber a Tua unção restauradora, a Tua unção curadora, a Tua unção transformadora, Senhor. Fica conosco nesta noite, fala conosco, ministra algo novo ao nosso coração. Nós precisamos, nós carecemos de ouvir a Sua voz. Te agradecemos, Senhor, te louvamos, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e todo sempre, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Eu gostaria de falar nessa noite sobre algo muito maravilhoso. Gostaria de falar sobre o amor de Deus. E muitas vezes a gente lê na palavra de Deus, a gente ouve, né, as pessoas falando sobre o amor de Deus, e muitas vezes nós ficamos aqui comparar o amor de Deus com o amor humano. Mas o amor de Deus, ele é diferente do amor humano. O amor humano, ele é limitado. O amor humano é volúvel, o amor humano é falho, o amor humano ele muda de acordo com as circunstâncias. O amor de Deus não. Paulo está dizendo aqui de um amor que tem altura, que tem largura, que tem profundidade, que tem um comprimento, que é um amor inexplicável. Paulo fala aqui que é um amor que não cabe na nossa cabeça, que não se pode explicar do nosso ponto de vista, do nosso entendimento humano. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vimos aqui Paulo orando, né? E ele estava orando para que essa igreja, para que esse povo fosse fortalecido com o poder do Espírito Santo, para que o Senhor habitasse no coração dessas pessoas, e que eles entendessem pela fé, que eles compreendessem a dimensão desse amor de Deus, e acima de tudo, que eles assimilassem a dimensão desse amor, e eles pudessem viver esse amor também na prática aqui. E eu estava conversando com o Danilo ontem, e eu falei como Deus tem falado à igreja nesses últimos tempos sobre amar, no sentido da largura, né? Largura quer dizer o quê? Algo que se expande para os lados. Amar no sentido do comprimento, né? Amar no sentido da profundidade. Como Deus tem falado com a igreja nesses últimos tempos, como Deus tem, sabe, confrontado a igreja para a igreja viver esse amor de Deus. E Deus me deu essa palavra. E Paulo está exortando aqui uma igreja, orando para uma igreja, ensinando uma igreja a respeito de um amor que excede
excede o nosso entendimento, um amor grande, um amor imensurável. E Paulo ele diz aqui que o amor de Deus, esse amor de Deus, ele tem uma largura, ele tem uma altura, ele tem um comprimento e ele tem uma profundidade. E aqui no verso 19, Paulo ele diz que quando nós compreendemos esse amor, aí sim nós seremos tomados por uma plenitude de Deus. Você quer ser cheio de Deus? Você quer ser pleno de Deus? Então você tem que começar a compreender esse amor de Deus e viver esse amor de Deus. Um amor que não é um amor circunstancial, porque o nosso amor é circunstancial. Eu te amo até o primeiro perrengue acontecer, depois eu não amo mais. Então nós precisamos, Paulo está falando aqui no verso 19, que nós precisamos compreender esse amor, e só assim seremos tomados da plenitude de Deus. E nós precisamos entender isso, queridos, que ninguém é cheio de Deus ouvindo falar sobre um Deus irado, ninguém é cheio de Deus ouvindo falar sobre um Deus vingativo, ninguém é cheio de Deus ouvindo falar sobre um Deus que castiga. Nós somos cheios de Deus quando nós compreendemos a dimensão do amor de Deus, quando nós conhecemos o amor de Deus e quando nós começamos a pôr em prática esse amor de Deus. E o interessante é que a Bíblia faz questão de dizer que esse amor ele é tão grande, ele é tão imensurável, que ele vai além do nosso entendimento humano, ele vai além da nossa compreensão humana, e daí nós ficamos a pensar como entender uma coisa que não se pode explicar, como entender uma coisa que não conseguimos entender. É porque o amor de Deus, ele não é para ser entendido. O amor de Deus não é para ser entendido através da nossa mente humana, através do nosso entendimento humano, através do nosso raciocínio lógico. A nossa mente é limitada e é por isso que o amor de Deus, ele só vai ser entendido, ele só vai ser compreendido através do Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. Quando nós buscarmos essa presença, esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, aí sim nós vamos começar a entender a dimensão desse amor de Deus. E Paulo, aqui nesse texto que nós lemos, nessa oração de Paulo, Paulo fala das dimensões desse amor de Deus. E eu quero pensar com você nessa noite, eu quero meditar com você rapidamente, porque o tempo já está indo embora, e o tema da minha mensagem sai justamente daqui: as dimensões do amor de Deus. Eu quero pensar com você nessa noite. E a primeira coisa que Paulo fala aqui, ele fala que o amor de Deus, ele tem uma largura. O amor de Deus é largo, o amor de Deus é amplo, o amor de Deus é um amor que se expande para um lado e para outro lado. O que significa essa largura, querido? Significa que o amor de Deus, ele é largo, ele é amplo, ele se estende para todos os lados e ele alcança a todos indistintamente. O amor de Deus, na sua largura, ele alcança aqueles que estão dispersos lá fora, ele alcança aqueles que estão distantes. O amor de Deus, na sua largura, alcança aqueles que estão perdidos, ele alcança a todos sem exceção. Ele alcança aqueles que estão à margem, marginalizados, ele alcança aqueles que são considerados os piores pecadores. O amor de Deus, ele não faz distinção de pessoas, ele é largo, ele se expande, ele alcança, ele acolhe, ele cura, ele traz para perto. Nós é que muitas vezes não compreendemos esse amor e não vivemos esse amor. E nós estamos vivendo um tempo tão difícil no tocante a preconceito, a excluir pessoas por causa de política, por causa de placa, por causa de tantas coisas. E nós precisamos, queridos, urgentemente compreender a largura desse amor de Deus, que é um amor largo, que não faz distinção, um amor que alcança a todos e não faz distinção de raça,
de cor, de credo, de nada, queridos. Esse amor incondicional de Deus, muitas vezes ele é incompreendido por muitos cristãos acima de tudo. E as pessoas dizem: mas como pode um Deus amar do mesmo jeito uma pessoa que não vai à igreja, uma pessoa que não pertence a uma denominação, uma pessoa desonesta, uma pessoa pecadora, uma pessoa que não teme a Deus? Não faz sentido. Deus tem que amar mais aqueles que são fiéis. É esse tipo de pensamento que nós vemos muitas vezes dentro das nossas igrejas, porque isso, para um religioso, esse amor de Deus na sua largura, um amor abrangente, para aquele que é um religioso apenas, é inaceitável. O amor de Deus é largo, queridos, a ponto de alcançar o mais terrível pecador lá fora. A gente olha para a palavra de Deus e vê lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E muitas vezes nós achamos que esse Deus, ele morreu naquela cruz do Calvário apenas por um punhado de crentes bem vestidos e bem intencionados. Não, queridos, Jesus foi para aquela cruz por conta do pedófilo, por conta da prostituta, por conta do homossexual, por conta do homicida, por conta de mim, por conta de você, porque o amor de Jesus, o amor de Deus, ele é largo, ele é amplo, ele excede, querido, o âmbito das quatro paredes das nossas igrejas, e ele vai lá fora alcançar o perdido. E nós precisamos entender isso, e nós precisamos, acima de tudo, viver isso. O amor de Deus não se limita às quatro paredes das nossas igrejas. Ele rompe barreiras físicas, sociais, religiosas, ideológicas, filosóficas e pessoais para alcançar aqueles que estão perdidos lá fora. E nós, cristãos, não religiosos, cristãos, precisamos entender isso e precisamos começar a viver isso, a praticar esse amor, um amor que é largo. Muitas vezes o nosso amor, ele é tão estreito que eu não consigo amar nem aquele que está do meu lado na minha igreja e que congrega comigo toda quarta e todo domingo. Mas eu preciso fazer uma introspectiva. Quando eu li esse texto, eu comecei a olhar para mim. Eu falo: será que o meu amor, ele tem largura? Ou ele é um amor estreito? Eu tenho que viver esse amor estreito, né? Um amor tribal, é minha tribo. Ei, querido, nós não podemos ter visão de tribo como cristãos, como filhos de Deus, como crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que ter visão de reino, porque quando eu tenho visão de tribo, eu pego a minha tribo, é minha tribo, e eu só amo aqui a minha tribo, a tribo de lá não. Eu preciso começar a olhar para dentro de mim. Como está esse amor? Como está esse amor que Paulo fala aqui, que é um amor que é largo, que é um amor que é amplo, que é um amor que se expande e alcança aquele que está do lado de cá, aquele que está do lado de lá, independente de qualquer coisa. O amor de Deus não está centralizado na religião ou na religiosidade. O amor de Deus, ele é livre. O Espírito Santo é livre para resgatar, para alcançar, para curar, para apacentar. É livre, queridos, para romper barreiras, para agregar, e nós precisamos viver esse amor, um amor que agrega, não um amor que separa, um amor que é largo, não um amor que é estreito, e que está centralizado apenas na religião e na religiosidade. Eu tenho que acabar com isso. Sabe, religião não muda ninguém, religião não leva ninguém para o céu, religião não transforma ninguém, religião não cura ninguém. Vamos parar com esse negócio de religião, vamos viver o amor de Deus. Esse é o verdadeiro cristianismo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 20, ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou, no pecado reinou a morte, também a graça reinasse
pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ei, querido, é lá onde abundou o pecado, que esse amor de Deus, que é largo e que é amplo, deve chegar através da minha vida, através da sua vida, porque lá onde abundou o pecado também pode superabundar a graça de Deus através da minha vida, através da sua vida. Amém? Segundo ponto aqui, Paulo diz que o amor de Deus ele tem um cumprimento, ele é cumprido. Nós seres humanos somos cheios de variações. Nós mudamos o nosso humor de uma hora para outra, nós mudamos a nossa fé de uma hora para outra. Uma hora a nossa fé, o nosso humor está em alta, outra hora está em baixa. É como se a nossa vida fosse uma montanha russa. Mas em relação a Deus e ao amor de Deus, isso não acontece. Deus, o amor de Deus é o mesmo. É o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Dizer que o amor de Deus tem um cumprimento significa que o amor de Deus nunca vai mudar. Independente de como você está, independente de como você está caminhando, independente de como está a sua vida, Deus te ama da mesma forma. O amor de Deus não muda. Tem uma frase muito conhecida que diz que não tem nada que você faça de bom para Deus que Ele vai te amar mais, mas também não tem nada de ruim que você faça para Deus que Ele vai te amar menos. Ele vai te amar do mesmo jeito, porque o amor de Deus não muda. O amor de Deus por mim, para você não muda. O amor de Deus é cumprido, Ele tem um cumprimento. Ele te amou desde a fundação do mundo e vai te amar até a consumação do século, independente de qualquer coisa, querido. Ele sempre vai te amar na mesma medida. Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Paulo está dizendo aqui para mim e para você, que nós somos amados de Deus, amados por Deus, desde a fundação do mundo. Ele nos amou, querido, desde lá de trás. Como diz o salmista no Salmo 139, quando nós éramos ainda uma substância sem forma, Ele já tinha nos escolhido, e Ele te escolheu porque Ele te amou, e Ele escreveu todos os seus dias no livro dele, cada um deles determinado quando nenhum deles ainda existia. Olha que coisa maravilhosa, querido. O amor de Deus é cumprido a ponto de te amar sem medida, sem limites, querido. Você nem existia ainda, você nem sequer teve a oportunidade de fazer algo de bom para Deus, e Ele já te conhecia, e Ele já te amava, e Ele já tinha te escolhido e decidido te amar, porque o amor dele é cumprido. O amor dele não é curto como o nosso amor, e começa aqui, dependendo da caminhada, ele termina ali na frente. O amor de Deus é cumprido, porque o amor de Deus não depende do que você fez de bom ou de ruim. O amor de Deus é cumprido o suficiente para te alcançar, independente de qualquer coisa. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ei, querido, Ele nos amou quando? Quando nós éramos ainda pecadores. Quando nós éramos ainda pecadores, quando nós estávamos no meio da lama do pecado, Ele nos amou. O amor dele nos alcançou, vivendo uma vida errada, fazendo tudo errado, e o amor de Deus vem com seu cumprimento e nos alcança, e nos acolhe, e nos cura, e nos dá vestes novas, e nos coloca para caminhar em novidade de vida, porque o amor de Deus é cumprido. Esse amor de Deus, esse é o amor de Deus, um amor cumprido. Um amor tão cumprido que envolve todos os tempos, passado, presente e futuro. Ele vai te amar, querido, até a consumação do século. Jesus, Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias ruins, dias bons, dias tristes, dias alegres,
Jesus vai estar com você e Ele vai te amar até a consumação dos séculos, porque o amor dele é cumprido. Amém. Ele te amou no passado, Ele te ama no presente, e Ele vai te amar até o fim. O amor de Deus não pode ser mudado, mas você pode ser mudado pelo amor de Deus. Aleluia. Você pegou essa? O amor de Deus não muda, mas esse amor de Deus pode mudar você, pode mudar eu. Nós podemos viver também essas dimensões do amor de Deus. Nós podemos viver isso, porque o amor de Deus pode fazer isso conosco. Amém? Terceira coisa que Paulo diz aqui, Paulo diz que o amor de Deus ele tem uma altura. Que o amor de Deus é um amor que é alto. Você já parou para pensar qual é a altura do amor de Deus? O amor de Deus tem a altura entre o céu e a terra. O amor de Deus ele é alto. Por que ele é alto? Porque ele veio do alto. Porque Jesus veio do alto e pagou também o alto preço pela minha vida, pela sua vida, pela minha redenção, pela sua redenção, pela nossa libertação. O preço foi alto, querido. Filipenses capítulo 2, verso 7 ao verso 11. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, queridos, esse texto revela para nós que o amor de Deus ele é alto e que existe uma diferença muito grande entre a religião e o verdadeiro cristianismo. Toda religião é uma tentativa de levar o homem até Deus. É o homem tentando de tudo quanto é jeito se aproximar de alguma forma de Deus. Mas o verdadeiro cristianismo não é o homem tentando ir até Deus. É Deus, é Jesus se fazendo homem, pagando um preço alto, um preço de dor, um preço de vergonha, um preço de humilhação, para que eu e você fôssemos redimidos da maldição do pecado e da morte. E você faz ideia de onde Jesus teve que descer para se encontrar comigo e com você? Paulo diz que Jesus a si mesmo se esvaziou, que ele abriu mão de toda a sua glória, que ele assumiu a forma de servo, que ele assumiu a forma de homem, que ele sofreu, que ele foi humilhado de todas as formas. Você já parou para pensar? Um Deus que criou todas as coisas, um Deus que criou o homem agora tendo que aprender a andar segurando na mão da sua mãe. Você já parou para pensar? Um Deus que é o verbo vivo de Deus, um Deus que criou tudo pela sua palavra, tendo agora que aprender a falar, balbuciando as suas primeiras palavras. Você já parou para pensar? Um Deus soberano que nunca teve que dar satisfação de nada a ninguém, tendo agora que se submeter a homens mortais, pecadores, limitados. Olha que preço alto, querido. Olha que amor alto, olha que amor grande, olha que amor imensurável, inexplicável. Deus tem para comigo e com você. Nós não podíamos ir até Deus, por isso Ele veio até nós e pagou um preço alto, altíssimo. E para nos salvar, para nos alcançar, foi fácil. Não foi fácil, aliás, né? Criar o mundo foi mais fácil do que alcançar nós, do que tocar em nós, do que atrair nós. Quando Deus criou o mundo, Ele criou em 6 dias, e apenas pela sua palavra. Mas olha que trabalhão Deus está tendo para incutir no nosso coração isso que Paulo está falando aqui.
de conhecermos o amor de Deus nas suas dimensões e de viver esse amor na prática. Viver esse amor na prática. A palavra de Deus diz: filhinhos, não ameis de palavras e nem de língua, mas de verdade, de fato. Sabe amar, amor de tapinha nas costas. Ô irmão, eu vou orar por você. Isso é muito bom. Mas isso não basta, eu tenho que amar na prática. O meu amor, ele tem que ser largo, ele tem que ser cumprido, ele tem que ser alto como o amor de Deus, ele tem que transpor barreiras. E nós estamos vivendo um amor de crente, pregando para crente, evangelizando crente, orando por crente, um amor limitado, e fica restrito a 4 paredes dos nossos templos. E eu me peguei nisso. Eu estou indo com o Danilo lá na casa de recuperação, lá em Machado. É muito gratificante quando você sai do âmbito das 4 paredes e você vai lá. Sabe, isso é a Igreja Batista Betel, não é o Carlão e Danilo, não. A Igreja Batista Betel está indo lá, no lugar onde estão os perdidos, os viciados, sabe, os dependentes químicos, os alcoólatras, aqueles que a família já jogou fora, já descartou. E aí, quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu fui muito confrontado, porque nós estamos vivendo um cristianismo limitado, e muitas vezes vivendo uma religião e uma religiosidade. E quando nós olhamos para esse texto de Paulo, que ele fala que nós precisamos compreender o amor de Deus na sua largura, no seu comprimento, na sua profundidade, na sua altura, compreender esse amor e começar a viver esse amor na prática. Eu fui confrontado com isso, eu tenho sido confrontado com isso. Nós vamos voltar lá de novo. Eu ganhei a minha semana. Foi eu, Danilo, o Fábio lá. O Fábio, aquela unção de gigante dele, pegou o violão. Olha, o meu coração derreteu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Foram um breve momento. Nós vamos voltar lá dia 2 ao momento. Mas como tem sido gratificante, porque eu fui muito confrontado com essa palavra. Eu preciso começar a compreender esse amor de Deus. Eu preciso começar a colocar em prática esse amor de Deus, em todas as suas dimensões. Porque senão, não vai ter sentido. Como nós cantamos aqui o segundo louvor. Se isso não for amor, o céu não é real. Se isso não for amor, as andorinhas não voam mais. Tudo que nós falamos aqui, nada faz sentido se isso não for amor, e se eu não viver esse amor na prática. Jesus abriu mão da sua glória, assumiu forma de homem, se tornou servo, foi humilhado, rejeitado, confrontado, agredido e injustiçado. E é por isso que Paulo está falando aqui que o amor de Deus é alto. Por que é alto? Porque ele teve que descer de um lugar alto e ele pagou um alto preço pela minha e pela sua salvação. O amor de Deus é alto. E o preço de ser um cristão genuíno, verdadeiro, também é alto. E eu preciso viver isso na minha vida. Eu preciso viver esse amor alto. O preço tem que ser alto, senão, como nós cantamos, se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Em último lugar, Paulo diz que esse amor de Deus também é um amor profundo. É um amor que tem uma profundidade. E eu gosto muito daquele texto lá, eu nem me lembro o endereço agora, quando o Espírito de Deus vai levando o profeta e ele vai entrando e as águas vão dando pelos tornozelos, pelos joelhos, pela cintura, pelos lombos,
até não conseguir mais caminhar. Profundidade. Nós precisamos buscar uma profundidade no nosso relacionamento com Deus. Precisamos buscar uma profundidade no nosso relacionamento com o Espírito Santo. E precisamos viver esse amor profundo. Esse amor de Deus que é profundo. O nosso amor, ele tem que ter profundidade. Ele não pode ser um amor superficial, um amor volúvel, um amor circunstancial. Ele tem que ser um amor profundo, que vai tocar a raiz e vai promover transformação. A Bíblia conta a história de um homem, um profeta chamado Oséias. E quando Deus se viu traído pelo seu povo, quando o povo de Israel começou a se prostituir com outros deuses, com os ídolos, Deus chama o profeta e pede para ele procurar uma prostituta e se casar com essa mulher e ter filhos com ela. E o profeta, muito obediente, vai lá, procura essa mulher, uma prostituta, se casa com ela e tem filhos com ela. E o tempo passa e essa mulher sai de casa e volta lá para a prostituição. E a Bíblia diz que Oséias sai da sua casa, vai lá, busca a sua mulher, traz ela de volta, trata ela. Mas a Bíblia diz que depois de um tempo, essa mulher volta de novo a se prostituir. E Oséias vai lá, traz ela de volta, cuida dela. Tem lógica um negócio desses, querido? Tem cabimento um negócio desse? Quando Paulo fala que o amor de Deus excede o entendimento humano, é sobre isso aqui que Paulo está falando. Isso são coisas que não cabem na nossa cabeça. Mas sabe o que é mais interessante nessa história? É que Deus, ele usa essa história para revelar a profundidade do seu amor, para revelar a profundidade do amor que ele tem por mim e por você. Deus está mostrando que o seu amor é tão profundo, a ponto dele descer no mais profundo abismo em que você se encontra, para te trazer de volta, para te curar, para te limpar, para te restaurar. Essa é a profundidade do amor de Deus, para te trazer de volta, mostrando que você ainda que você esteja afundado num lodaçal de lama, o amor dele é profundo o suficiente para te alcançar, para te curar, para te restaurar, para te limpar. O amor de Deus é profundo o suficiente para te alcançar, aonde quer que você esteja afundado, e quantas vezes for necessário. Quando Deus chama aquele profeta e pede para ele casar com aquela prostituta, e aquele profeta passa por tudo aquilo, Deus estava mostrando para o seu povo: o meu amor é assim, o meu amor é assim. Quantas vezes for preciso, independente de circunstâncias, eu vou amar vocês. Eu vou descer lá no mais profundo abismo, eu vou descer lá no lamaçal, no lodaçal, eu vou te tirar de lá, eu vou te dar vestes novas, como o pai do filho pródigo fez. Eu vou te colocar anel no dedo, eu vou te colocar sandália nos pés, eu vou fazer uma festa por você, porque o meu amor é profundo o suficiente para te alcançar, independente de onde você esteja e de como você esteja. Amém. Glória a Deus. Eu quero concluir essa palavra dizendo que o amor de Deus não tem lógica, não cabe na nossa cabeça. Nós, como seres humanos, nunca vamos conseguir compreender e entender o amor de Deus.
Um amor que é largo, que alcança todos, independente de qualquer coisa. Um amor que é longo, que é comprido, que não muda. Um amor que é alto, que tem a altura do céu e da terra. Um amor que é profundo, que vai muito além da nossa lógica humana. Esse é o amor de Deus. O salmista lá no Salmo 139, ele diz que não tem para onde você ir que o amor de Deus não vai estar com você. Ele diz lá: para onde me irei do teu espírito, para onde me fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu está lá também com o seu amor. Se eu fizer um inferno na minha cama, eis que lá o Senhor também vai estar. Se eu tomar as asas da alvorada, se eu habitar das extremidades do mar, até ali a sua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Ei, queridos, o amor de Deus, na sua plenitude, sempre nos alcançará. Não importa o caminho que nós tomamos, porque o amor de Deus é largo, o amor de Deus é comprido, o amor de Deus é alto, o amor de Deus é profundo, o amor de Deus é suficientemente largo a ponto de alcançar toda a humanidade. João 3,16. O amor de Deus é suficientemente comprido para durar toda a eternidade. O amor de Deus é suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado que exista. O amor de Deus é suficientemente alto para nos levar para o céu. Amém, queridos? Que nós possamos compreender isso hoje. O amor de Deus, ele é imensurável. Que nós possamos entender, mas que nós possamos, acima de tudo, viver esse amor, colocar em prática esse amor, e que nós possamos começar isso aqui. Por que não aqui? Nós temos que começar isso aqui, como eu disse no começo. Até estava conversando com o Danilo ontem, como Deus tem falado conosco ultimamente, que nós precisamos viver o amor de Deus, sabe? No sentido horizontal, no sentido vertical. Viver o amor de Deus na sua plenitude. Amém, querido?